Como trabalhar a história na educação infantil? É curioso como a mente dos homens e mulheres é impregnada de preconceitos e de olhares paralisados, quando o assunto de que se trata é a história. Estes se fecham em uma redoma de passados para não verem à sua frente nenhuma possibilidade, expectativas ou desafios. O problema se torna ainda maior quando se tenta trazer à tona o ensino de história às crianças da creche e da pré-escola. Por vezes, ignora-se a importância do ensino de história nessa fase de construção de identidades e de crescimento humano. Na maioria das vezes, há preocupação com o dia a dia rotineiro, vazio de significados e de emoção. O professor geralmente não percebe que faz parte desse pequeno mundo e que tem responsabilidades na área. A história, portanto, deveria ser uma temática discutida e estudada no cotidiano da educação infantil, ocupando um lugar de destaque nas práticas pedagógicas. Ensinar história é estimular as crianças a refletirem e fazerem descobertas relacionadas, primeiramente à sua história. A informação pronta e acabada torna a criança um ser passivo em relação ao saber e distante do processo histórico. Para que ela seja participante na sociedade é fundamental que entenda os processos de produção do conhecimento. Dentro desse contexto, a Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional N. 9.394/96 em seu artigo 29 descreve a educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. É importante destacar essa etapa da vida das crianças porque é nela que ocorre sua construção enquanto sujeito, a construção das diferentes linguagens e as relações que estabelecem com os objetos de conhecimento, descritos nos referenciais curriculares nacionais. E é no âmbito do conhecimento de mundo que se encontra o eixo natureza e sociedade, que é, justamente, onde permeia o ensino de história. Sabe-se que na educação infantil as crianças ainda não estão alfabetizadas, mas, mesmo assim, deverão, por meio de práticas pedagógicas voltadas à história, vivenciar experiências e interagir com o meio natural e social. Dessa maneira, de forma lúdica, elas se apropriam de conhecimentos sobre o mundo, procurando respostas aos seus questionamentos. É preciso compreender que o conhecimento histórico é uma construção de vários sujeitos. Pode-se iniciar esse entendimento por intermédio do cotidiano das crianças, oferecendo-lhes a possibilidade de se perceberem como sujeitos da sua história. Embora sejam crianças, possuem em seu interior um arsenal de capacidades invejáveis. Elas tomam consciência do mundo de maneiras diferentes a cada etapa do seu desenvolvimento. É de grande importância o educador nesse processo, ou seja, ele é uma figura central nesse cenário e precisa conhecer os pressupostos e características teóricas da disciplina em questão. Sabe-se que quanto maior a variedade de experiências pelas quais a criança passar, maior será o processo de reconstrução propiciando, assim, mudanças positivas na estrutura de pensamento e linguagem. Por isso é importante, enquanto educadores, adentrarmos nesse pequeno mundo do faz de conta e possibilitar, por meio do brincar, que as crianças possam refletir sobre o mundo, construir novos significados, adquirir conhecimentos sobre si mesma, sobre outras pessoas, sobre lugares, formular hipóteses e questionar. Não se pode andar às escuras, pensando que as ações não precisam de direção e sentido. É preciso ter objetivos e alicerces sólidos para o bom desempenho do processo de ensino-aprendizagem. Trabalhar o nome da criança e as razões que permitiram esta nomeação iniciará um processo de descoberta de momentos de sua vida onde os adultos, mediante narrativas, descrevem o passado. A descoberta de momentos em que os outros decidem e valorizam a criança introduz uma dimensão de presente e passado que não poderá ser apropriado nessa fase escolar, mas que engendrará as dimensões de um tempo a ser descoberto. As histórias infantis podem servir de instrumento para que a criança reflita sobre tempos desconhecidos. Os procedimentos pedagógicos devem garantir também a compreensão do antes e do depois, do próximo e do distante, e da dimensão temporal de semana, mês e ano. Exemplos de atividade. Na educação infantil,
O trabalho com o eixo natureza e sociedade deve propiciar experiências que possibilitem uma aproximação ao conhecimento das diversas formas de representação e explicação do mundo social e natural, para que as crianças possam estabelecer progressivamente a diferenciação que existe entre as explicações do senso comum e do conhecimento científico. Todas as atividades sugeridas em sala de aula centram-se em torno de uma pergunta, a qual deve pretender despertar a curiosidade, proporcionando à criança a coragem para explorar o mundo a seu redor, de maneira diferente. Ao ser estimulada pelas perguntas, a criança percebe a sua capacidade de pensar e experimentar. Ao fazer perguntas, o professor transmite à criança que aprender não é a capacidade de dar respostas decoradas, mas um processo de pensar e experimentar. A criança é ativa, em vez de passiva, criativa, em vez de imitativa. O professor deve ajudar a criança a observar, explorar, experimentar, analisar, pesquisar e examinar. Para enfatizar as atividades, o professor poderá fazer perguntas às crianças como: digam algumas coisas sobre as quais vocês querem saber mais. Afirmando que quando elas querem descobrir mais sobre alguma coisa, o que elas fazem. Faça com que as crianças listem os termos que descrevem melhor o que um cientista faz quando quer descobrir algo novo. O professor deve ajudar as crianças a entender termos como observar, explorar, experimentar, analisar, pesquisar e examinar. Ler um livro infantil que retrata algum período ou personagem histórico. Hoje, existem muitos livros que trazem adaptações de fatos históricos, personalidades importantes e, ainda, literatura clássica. Fazer uma peça teatral. Você pode encenar com os pequenos uma peça de algum momento histórico e trabalhar, com isso, a questão da linguagem oral. Isto, tanto em português, quanto em idiomas estrangeiros, como inglês. Atividades que envolvem cultura, sociedade e identidade. Utilizar gravuras, fotos, jornais, revistas e incorporar atividades que envolvam o meio social das crianças, promovem descobertas e curiosidades sobre si e sobre o outro. É importante para as crianças da educação infantil terem contato com a exploração de diferentes aspectos visuais e sonoros, portanto o uso de imagens, músicas e sons que remetam aos momentos atuais e passados, auxiliam na formação de suas identidades. É preciso construir nos professores e alunos uma visão histórica que ajude a entender que o passado contém as sementes do futuro. Não somente de um futuro predeterminado e inevitável, mas de toda uma diversidade de futuros possíveis. E que um desses futuros poderá se tornar dominante. O ensino da história vai além de transmitir conhecimentos de determinada localidade, ambiente em que os alunos vivem. Por exemplo, é fundamental que o mesmo conheça a história de seu cotidiano, como também de seu estado, país e do mundo, para assim compreender o porquê e como chegamos até aqui, como se desenvolveu as culturas, políticas, estrutura, economia, entre outras características. Para tanto, as aulas de história, para serem proveitosas, devem possuir exemplos do cotidiano dos alunos, serem bastante participativas, com e com muito diálogo entre os mesmos. Esperamos que tenha gostado do conteúdo. Comente com esse emoji que iremos retribuir o apoio. Até o próximo vídeo.